Quero saudar a todos com a paz do Senhor e os nossos irmãos que estão a nos assistir, né, pelas redes sociais. Lição de número 12, a penúltima de lição desse trimestre, dia 21 de junho de 2020. E temos como assunto da lição a conduta do crente em relação à família. O textuário nos diz assim: por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Efésios, capítulo 5, e o versículo 31. Verdade prática nos diz da seguinte maneira: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família, para a glória do nome dele. Você que não tem a sua revista e queira nos acompanhar, a nossa leitura bíblica em classe está no livro de Efésios, no capítulo 5, do versículo 21 ao 33, e o capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Tá ok? Vamos ler a nossa leitura bíblica em classe neste momento. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério, digo-vos, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie a seu marido. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. Glórias a Deus por esta palavra, que nós possamos cuidar da nossa família, cuidar dos nossos filhos, porque isso é algo que nós, como os pais, devemos fazer à nossa família. Amar nossas esposas, amar nossos filhos, assim como nós, como os filhos, devemos honrar nossos pais, para que possamos viver muito tempo com a permissão de Deus aqui sobre esta terra. Oremos nesta hora agradecendo a Deus por esta palavra que Deus tem nos proporcionado nesta manhã de domingo, domingo tão abençoado. Bendito Deus e Pai que está no céu, na tua presença, Pai, nós estamos nesta manhã, quando, Senhor, tu tem nos dado a honra, o propósito, Senhor, Jesus, o privilégio, meu Senhor, de estarmos nesta manhã na tua casa, para juntos adorarmos, glorificarmos, bendizermos o teu nome,
assim como os teus servos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, lá do outro lado, Senhor Jesus. Mas, Senhor, que Tu venha abençoar de uma maneira poderosa cada família, cada pai, cada mãe, cada filho, nesta manhã. E que esta manhã seja uma manhã de muito proveito para todas as famílias da terra, Senhor. Aqueles que estão, Senhor, a nos ouvir, a nos acompanhar, que nós, todos nós, possamos ser alimentados por esta palavra nesta manhã, Senhor, e que o Teu nome ele seja glorificado. Nós como os pais, nós como marido, possamos, Senhor, cuidar da nossa família. Nós como os pais possamos, Senhor, cuidar dos nossos filhos, Senhor. Nós como esposo possamos amar nossas esposas, assim como, Senhor, as nossas esposas, amar cada um o seu vosso esposo. Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo. Senhor, Tu venha abençoar o Teu filho que nesta manhã será o canal, o instrumento que o Senhor vai usar para transmitir a Tua palavra. E que, Senhor Jesus, mais uma vez, o Teu nome seja engrandecido através do Teu filho, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Nessa manhã que vai dar o ensinamento da palavra, irmão Edson, importado ali da 14, foi muito indicado por vários irmãos e a gente fica feliz com a sua presença aqui. A oportunidade está aberta. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, a todos que estão nos vendo nesta manhã, tanto aqui na igreja como aí nas suas casas, no seu carro, onde estiver. A gente quer agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã. Este que é o penúltimo domingo do mês de junho, também do trimestre. Esse trimestre que foi conturbado, até para se estudar a escola dominical de forma em grupo. Mas nós estamos aqui nesta manhã para agradecer a Deus e junto com os irmãos a gente poder aprender um pouco mais da palavra de Deus. A lição de hoje, ela é muito importante, ela fala sobre a conduta do crente em relação à família. Então, nós nos relacionamos, essas duas últimas lições, a anterior e a essa, ela fala do relacionamento social, relacionamento entre a igreja na lição anterior, e a de hoje fala relacionamento com a família, pois a gente costuma ouvir dizer que a família é a nossa primeira igreja, a nossa primeira escola, né? A nossa primeira sociedade. E é preciso que para viver em sociedade é preciso que a gente tenha um bom relacionamento, senão não dá certo. Se nós não tivermos um bom relacionamento com o meu próximo, é certeza que a sociedade ela vai fraquejar, né? Jesus Cristo disse que um reino dividido não pode prosperar. E assim mesmo é a nossa família. Aí na imagem que a gente está acompanhando em casa, aqui na igreja, tem a imagem de uma família. Uma família branca, né? Podia ser uma família negra, uma família indígena, uma família indiana, ou uma família com um mais branco, outro mais escuro, porque as famílias são diferentes, né? A gente começa a misturar, nosso Brasil é um país de misturas. Então aí eles botaram tudo brancão, tudo cabelo liso, mas pode ser que na próxima revista, num tema como esse, eles coloquem uma outra característica de família. Mas vamos à nossa lição. O texto diz assim: por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Olha como é que é interessante essa parte que Paulo fala, que os dois vão se unir, vão deixar a casa do pai, vão deixar a casa da mãe, e o homem e a mulher vão se unir, formando, não serão um, mas serão dois numa só carne, como se os dois habitassem o mesmo corpo. E o interessante é que a física diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Mas na contramão desta visão, Paulo ele fala não que vão ocupar o mesmo espaço, mas vão pensar de modo igual, de modo parecido, de modo semelhante. Um grupo só prospera se ele não estiver dividido. Assim mesmo é a família. Se o casal, se os filhos, se a família não estiver unida, a família não prospera. Pode trabalhar de sol a sol, de dia a dia, de semana inteira,
mas não consegue prosperar porque é preciso que todos da família ajam com o mesmo pensamento para o bem da família. É isso que está implícito neste versículo que Paulo escreve aos irmãos de Efésios. A verdade prática é bem interessante. Ele diz que Deus estabeleceu o casamento monogâmico, ou seja, o casamento, um homem não pode ter várias mulheres, não deve pelo menos ter. A lei brasileira não permite, mas nós sabemos que na prática, de vez em quando, por aí aparecem uns vídeos de um camarada com 2, 3 mulheres. Isso acontece. Mas a palavra de Deus, ela não dá esse respaldo, e a lei brasileira também não apoia, pelo menos até agora. Então o casamento tem que ser monogâmico. Outro elemento do casamento tem que ser heterossexual, ou seja, hétero de posições, de lados diferentes, ou seja, de sexo diferente. A Bíblia não aprova, não apoia, não dá respaldo para o casamento homossexual por pessoas do mesmo sexo, apesar de as leis estarem dando esse apoio hoje, mas a Bíblia ela é veemente categórica ao dizer que são pessoas de sexo diferente. Então, tem que ser monogâmico, né? Um homem e uma mulher apenas, não é um homem e 10 mulheres, uma mulher e 2 maridos, não. Apenas um para um. O casamento era heterossexual, e esse casamento ele deve ser o quê? Indissolúvel, né? Quando a pessoa vai casar, geralmente alguém pergunta, diz assim, até que a morte o separe. Não é o primeiro arroz queimado, não é a primeira raiva que o marido fez que vai fazer com que o casamento se dissolva. Não, ele é indissolúvel, até que a morte o separe. Problemas vão aparecer no casamento, mas esses problemas não podem ser tão grandes ou tão imensos que venham dissolver ou venham acabar com o casamento. É isso que fica nesta mensagem. E ele continua, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Deus fez a família para glorificar ao seu nome. Esse é o principal propósito. A lição diz assim, o ponto central diz assim, o relacionamento familiar é um projeto divino. Deus, ele fez a família para ter um relacionamento. Deus não planejou a família do nada, para que ela fosse viver a seu bel prazer. Não. Deus planejou a família para que ela tivesse um relacionamento bom. O que acontece hoje é que os relacionamentos familiares às vezes são problemáticos. Eu estava vendo uma reportagem que com essa pandemia, muitos casais, né, têm se desfeito. O marido passava o tempo fora e era menos tempo em casa. Mas como ele passa mais tempo em casa, ele é mais enjoado para a esposa parece mais enjoada para ele. E muitos casamentos acabaram, segundo a estatística, a reportagem, por causa desse período de 90 dias, 60 dias, que o camarada passou mais tempo em casa com a mulher. Então isso não pode acontecer. É para quando o marido chegar em casa, ele sentir prazer, alegria estar com a sua esposa, e ela ter prazer e alegria estar com o seu esposo. Tem que ser um momento prazeroso. Então, o relacionamento familiar tem que ser bom. O filho não pode ficar com, o papai chegou, começou o inferno. Ou eu vou chegar na minha casa, Deus me livre e guarde, e dizer, já estou chegando no inferno. Não. O lar, a família tem que ser um lugar de bênção. Esse é o projeto de Deus para a família. Amém? A introdução, vamos ler alguns pontos bem rapidamente. Na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe um matrimônio monogâmico, que foi falado agora, heterossexual e indissolúvel. No modelo divino, porque existem outros modelos, né? No modelo divino, os membros da família são iguais, porém cada um desempenha papéis diferentes. Olha o interessante. Nenhum é melhor do que o outro na família. Nem o marido, nem a esposa, nem os filhos, nem os pais são melhores do que o outro. Mas cada um tem seus papéis dentro da família. Senão a família não funciona bem. Se todo mundo quiser mandar na família, não vai ter quem obedeça. Essa é a ideia. E se todo mundo for só para obedecer, não vai ter quem lidere a família. Então, cada um tem o seu papel na família e todos contribuem. É igual na sociedade. Se houver, a gente, quando vê o nosso filho, a gente quer que ele seja médico, engenheiro, né? Mas se não tiver o policial, se não tiver o mecânico, se não tiver o carpinteiro, se não tiver o pedreiro, se não tiver o gari, como é que ficaria a sociedade? Então, cada um vai ter a sua função dentro da família também. Um vai ser o filho, um vai ser o pai e outro vai ser a mãe. E os três grupos,
as 3 classes dentro da família, vão trabalhar para um propósito divino, que é o bom relacionamento familiar. E a família é muito importante. A família é de suma importância na sociedade. Esta semana agora do Corpus Christi, eu estava saindo ali à noite próximo de casa e passou um rapaz correndo, um ex-aluno meu. Ele disse: "Ei, professor", e eu disse: "Ei". E eu já sabia da fama dele. E quando eu percebo, vem alguém gritando, né? Ele levou tudo aqui do comércio. E eu fiz uma reflexão da vida daquele aluno, que aquele aluno, quando adolescente, o pai se separou da mãe, foi embora, e a mãe ficou com os 3 filhos para criar, e ela passava o dia todo fora. E os meninos ficavam também na rua, sabe como é menino, né? Aproveita, o pai não está em casa, vai dar uma voltinha. E esse menino enveredou pelo mundo do crime, das drogas. Se o pai tivesse assumido a responsabilidade da família, provavelmente, não estou garantido, mas provavelmente aquele menino não estaria naquele destino, pelo menos daquela forma. Então a família ela é importante, o pai é importante na família, a mãe é importante e os filhos são importantes. Se os 3 trabalharem com um propósito único de glorificar a Deus e de viver uma boa família, a família vai bem. Se a família vai bem, a sociedade também vai bem. Esse é um critério que ajuda a sociedade. Eu, como professor, como educador, eu percebo que aqueles pais que acompanham seus filhos na escola, não só de ir deixar na escola ou ir buscar, mas de acompanhar, de ir lá conversar com o professor, de ajudar numa tarefa. Se ele não entende aquele assunto, mas ele procura chamar alguém, pagar alguém para dar uma aula, a tendência é que esse aluno desenvolva bem. Mas aquele pai que só diz: "Vai para a escola, menino, hoje tem aula", e não acompanha, a tendência é que o aluno tenha menor rendimento na escola. A tendência, tá? Primeiro ponto da nossa lição: a conduta do crente como marido. Eu sou crente e eu sou o marido. Qual é a minha conduta? Esse é um tema que a gente tem que aprender. Muitos que chegam na igreja, às vezes, não aprendem isso. Não são ensinados, vêm com os costumes lá de fora, e ele vai dar, aqui o autor da lição, ele vem dizer como é que um crente que é marido tem que se portar. Ele continua, primeiro ponto, ó, o papel do marido como líder. O marido, ele é o líder na família, preste atenção. Ele não é o dono da verdade. Ele não é o ser supremo, mas ele é o líder. O líder é aquele que vai tomar posicionamento sempre à frente. É ele que muitas vezes vai sofrer os maiores impactos. É ele que vai carregar muitas vezes a família nas costas, né? É ele que vai conduzir a família, é o líder. Ele não é um ditador. Ele não é o dono da verdade, ele não é o mandão da família. Olha o que ele diz assim: na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é o cabeça de Cristo, e Cristo é a cabeça do homem, e o homem é a cabeça da mulher. Então, Paulo faz uma relação que Deus, né, supostamente estaria à frente de Cristo, Cristo à frente da igreja, liderando a igreja, e dentro de casa esse marido estaria liderando a sua família, né? Essa é a ideia que ele está passando. A relação dentro do lar é explícita na frase: o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Essa é a relação que tem que ter em casa, né? O homem, o marido vai liderar a família. Essa é uma relação que Paulo está deixando bem clara. Eu não sei qual era a situação em Éfeso, mas ele passa para nós a mensagem que o homem deve liderar a família. A responsabilidade de conduzir a sua família para a igreja, de conduzir em sociedade, é do homem. Ele continua aqui dizendo, ó, ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão. Isto é, o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo que Cristo lidera a igreja. Como é que Cristo lidera a igreja? Com amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né, para morrer pela igreja, pelos aqueles que creem. Por todo mundo, mas aqueles que creem, eles se tornam parte da igreja que vai morar no céu. E aí, ele se entrega, ele é o bom pastor. Jesus Cristo disse, o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Numa outra comparação. Ou seja, o marido, ele tem que dar a vida pela sua família.
Ele tem que se doar pela sua família. Ele tem que fazer o seu melhor. Lógico, ele não vai fazer além das suas forças, mas aquilo que ele pode fazer, ele deve fazer pela sua família, porque ele está na liderança. Surgiu um problema em casa, uma situação adversa, não deve colocar a mulher para resolver o problema, ele tem que procurar resolver o problema. Lógico que ele pode buscar o apoio, com certeza buscar o apoio da mulher, a orientação da mulher, mas é ele que tem que tomar a frente. Não é ele deixar a mulher resolver os problemas. Chega alguém para cobrar em casa e diz, mulher, vai lá e resolve. Não, é ele que tem que ir lá resolver o problema. Surgiu um problema em casa, né? Um filho está dando trabalho em casa, está dando problema, não é, mulher, resolve esse negócio aí para lá que eu estou assistindo. Não, é ele que tem que chamar o filho, chamar a esposa, vamos conversar, ver como nós vamos contornar esse problema. Porque tem marido que diz, não filho, eu estou cansado, cheguei de trabalho, te vira aí, resolve. E lá vai a pobre da mulher lutar com esse menino. Mas é o dever do pai liderar a família. Porque eu vejo muitos pais, eu trabalho em escola, eu conheço isso aí. Tem pai que a gente nem sabe que é pai daquele menino, porque ele nunca vai à escola ver como é que está a situação do menino. Só a mãe. É a mãe diz, meu filho, bora estudar para você ter um futuro melhor. Meu filho, bora fazer. Ah, eu não quero. O pai tem que apoiar. Meu filho, eu trabalho, mas vou dar um jeito de falar com o meu patrão. Eu vou dar um jeito de sair mais cedo para chegar pelo menos a metade da reunião que eu quero ver como é que você está se desenvolvendo na escola. Isso é responsabilidade do pai também. Não é só fazer o filho e deixar ir no mundo, porque isso é muito fácil. É tomar a responsabilidade. Isso é liderar, tá bom? Ele diz aqui, então, essa liderança é uma liderança com amor. O homem, o marido, vai liderar com amor, com zelo. Assim como Cristo cuida de cada um de nós, irmãos. Ele zela por nós. Ele nos afofa a cama quando nós estamos doentes. Ele nos dá o pão de cada dia. Ele está conosco através do Espírito Santo até a consumação dos séculos. Assim deve ser o marido. É esse exemplo para nós. É isso que Paulo está falando aos maridos, a nós que somos maridos, para cuidarmos da nossa família. Com responsabilidade, com cuidado. Outro ponto interessante, segundo ponto, o amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Olha o ponto interessante. O marido tem que amar a sua esposa. Quando a gente casa, né, a gente às vezes está muito empolgado, aí o tempo vai passando. E o marido às vezes vai relaxando no amor com a sua esposa. Ele já não procura mais agradar a esposa. Essa liderança não é uma liderança de exploração. E acontece até dentro da igreja, infelizmente. Muitos maridos, eles chegam do trabalho, porque passou o dia trabalhando, né? Ele chega e quer que a toalha esteja lá no ponto, a sandália, né? A roupa íntima, o short. Só que ele esquece que a esposa passou o dia em casa, não foi, como diz a minha mãe, de pernas para o ar. Não, passou o dia trabalhando. Banha menino, né? Varre casa, lava a louça, limpa de novo. E ele acha que só ele está cansado. Só ele passou o dia trabalhando. E ele acha que a esposa tem que ser a sua escrava. Essa liderança não é uma liderança de exploração. É uma liderança de amor. É você amar a tua família. Eu lidero a minha família para o bem da minha família. Para o bem da nossa família. Esse é o espírito de liderança que o marido deve ter segundo a palavra de Deus. Não uma liderança de maltratar. Há maridos que quando chegam em casa, pais que chegam em casa, a família fica toda aterrorizada. Chegou o papai, chegou o fulano, tia quieta, não. Certo que a gente tem que ter o bom modo em casa. Mas não com medo, mas com amor. Não quero barulho agora que eu vou dormir. Aí a esposa fica pisando em ovos, os filhos pisando em ovos. Não, lógico que também precisa de descanso. Mas tem que ter amor. Amor, o almoço já está pronto, não deu onde aprontar. Então eu vou tomar um banho enquanto você apronta. Não vai chegar já brigando. Né? Tu não fez nada hoje. Tem esses maridos, infelizmente, que acham que porque Deus diz que ele deve liderar, ele é o dono da verdade. Quando a Bíblia não fala neste sentido, é bem esclarecedor que ele lidera
com amor, com cuidado, com carinho a sua família, tá? Terceiro ponto, ele vai dar continuidade. O cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Olha aqui, lá no versículo, Paulo diz que os dois serão em uma só carne. Quando eu amo a minha esposa, quando eu cuido da minha esposa, eu estou cuidando de mim mesmo. Porque ela é parte de mim e eu sou parte dela. Então, diz um ditado: quem ama, cuida. E se eu amo a minha esposa, eu estou me amando. E como eu me amo, eu me cuido e eu cuido da minha esposa. Mas há maridos que, infelizmente, acham que porque hoje, graças a Deus, as mulheres estão no mercado de trabalho, trabalham no comércio, trabalham numa escola, ele acha porque ela ganha o dinheiro dela, ele não deve mais comprar nada para ela. Não, tu te vira, tu tem o teu salário. Essa é uma ideia que nós, muitas vezes, homens, temos essa ideia errada. Mas nós, ainda que a esposa ganhe, tem o seu salário, tem o seu rendimento, mas é um dever do marido cuidar da esposa. Procurar agradá-la. Lembrar no aniversário dela de dar um presente. Lembrar que ela gosta disso. A mulher, ela gosta muito, né, de ser bem tratada. Todo mundo gosta de ser bem tratado. Então, se eu gosto de ser bem tratado, a minha esposa, que também está junto comigo no mesmo sentido, no mesmo corpo, espiritualmente falando, no mesmo sentido de família, eu também devo tratar bem a minha esposa. Essa é a lição para mim e para os demais maridos que estão ouvindo e que estão em casa ou que estão no seu trabalho, em algum canto, mas que sabem que deve cuidar da sua esposa. Essa é que Paulo está falando. Ele diz assim, ó: acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo, né? O camarada, ele é sadio mentalmente, ele vai se cuidar. Se ele sabe que comer comida gordurosa faz mal para ele, ele deve evitar. Sadio, né? Mentalmente bem, ele vai fazer isso. Ainda que o corpo sofra com as suas necessidades de comer uma carne gordurosa, mas ele sabe que vai piorar se ele comer a carne gordurosa. Assim mesmo, ele vai cuidar da sua esposa, porque ela é parte dele. É ela que, quando ele estiver doente, é ela que vai estar com ele para cuidar. É ela que vai se levantar de madrugada para ver se ele está bem. É ela que vai sacrificar por ele, porque a mulher tem esse lado de cuidar, mais do que o homem. Por isso que eu acredito que a recomendação é que o homem ame a sua esposa. Porque muitas vezes, quando ela casa com a mulher, ela está novinha, bonitinha, quando ela vai ficando mais de idade, ele já, não, essa aí já está gorda demais, já está velha demais, vou arrumar outra. Não. É por isso que o casamento ele é indissolúvel. Ele deve permanecer. Ainda que a mulher já não esteja com a mesma aparência de 20 anos atrás, de 10 anos atrás, mas foi com ela que eu casei, e ela é parte de mim, e eu sou parte dela. Essa parte que eu julgo feia, ela é parte de mim, então eu tenho que procurar cuidar. As outras andam bonitinho, não. É isso que Paulo está falando. Ela é parte de mim, e eu faço parte dela. Nós somos dois, em uma só forma. Amém, irmãos? Vamos avançar, que o tempo ele não para. Segundo tópico, a conduta da crente como esposa. Nós falamos do esposo, né? Ficou bem entendido que ele deve liderar, mas com amor. Né? Não é maltratar a esposa. Infelizmente, irmãos, o índice de violência, né, contra a mulher é muito grande no Brasil. Se você for uma delegacia puxar a ficha, tem muita denúncia. E tem outro tanto ou o dobro que não foi denunciado. A mulher se submete, às vezes, por causa do alimento, por causa do monte de filho que ela tem, de não denunciar, porque se ele for preso, né, detido, ele pode sair, depois ainda vai ser pior. E se ele prender, quem vai me sustentar? Tem esse lado. Mas a violência não pode ser admitida. E a igreja, como instituição divina, tem que combater a violência. Os líderes das nossas igrejas têm que combater e não incentivar. Mostrar, porque às vezes alguém pega a Bíblia e diz, o homem deve liderar, ou seja, aí fica entendido que ele deve fazer tudo. Não, ele tem que cuidar com amor, liderar com amor. Esse é o ponto importante, que precisa ser frisado nessa lição, e está sendo frisado agora, e precisa ser frisado cada vez mais. O conceito de submissão, né? A submissão é um negócio meio pesado, porque ninguém quer ser submisso ao outro. A submissão é muito difícil. Né? Quando mais para receber ordem, né, irmão Gilmar? Às vezes você recebe cada ordem que você faz porque é uma ordem.
né? Se não fosse ordem, você não faria. E às vezes você ainda desobedece, prefere pagar o castigo porque é umas ordens absurdas. Então, o que é essa submissão? É você estar debaixo de um certo limite. Aí ele diz assim, ó, as Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor. Essa sujeição, irmãos, que me ouvem, é uma sujeição em amor. Não é uma sujeição de medo, de terror. Às vezes o menino, ele está aqui pulando, saltando. Quando o pai chega, ele já parece que se transformou. Mas observe que aquilo é só enquanto o pai está ali, a mãe está ali. Porque ele não tem o temor, ele tem medo. Então, essa submissão não é uma submissão de escravidão. É uma submissão em respeito. É isso que ele vai mostrar para nós. Olha aqui, ó. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados. A das esposas aos seus maridos, a dos filhos aos seus pais, a dos servos aos seus senhores. Paulo fala dessa submissão em amor. Eu tenho que trabalhar aqui, eu estou trabalhando numa construção, eu tenho que trabalhar com honestidade, porque ele é meu Senhor. O filho tem que obedecer ao pai no temor do Senhor, em respeito. Não é só pelo medo. Se o meu pai chegar, ele me mata. Se ele souber disso, ele me mata. Não conta, não. Tem que haver temor. O papai disse, não é para mexer no álcool em gel. Ele pode ir para a China, para o Japão. Quando ele voltar, o álcool em gel tem que estar lá, porque eu tenho um temor em amor. Né? Não, eu mexi, quando o papai chegar, eu ponho no lugar. Isso aí não é o temor. Então é esse caráter que ele está falando. Olha aqui. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Portanto, aqui se trata de uma sujeição irracional, não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém. Ou seja, esse temor que a esposa deve ter ao marido, essa submissão, não é algo irracional, irmãos. Fora da razão. Tem que ser dentro da razão. A esposa tem que ter este temor, este respeito ao esposo, dentro da razão, não é por medo. É por isso que tem que haver uma parceria no casamento. Tem que ser dois, como se fossem um. Não é o medo do marido. Ah, ele é o chefe da casa. Não. Há um respeito. Meu filho, seu pai já falou com você, né? Obedeça seu pai porque ele está na liderança da família. E depois dele, quem lidera aqui sou eu. Essa é uma fala que a gente ouve muito e ela faz sentido. O pai, a mãe, eles devem cuidar da família. Ele continua aqui, ó, ponto 2. A condição da mulher cristã. Na cultura judaica, irmãos, a mulher ocupava posição secundária e era parte da propriedade de um homem. A cultura judaica, irmãos, o homem, quando casava com uma mulher, ela passava a ser parte dele, da sua propriedade. Ela muitas vezes era considerada como um bem. Quando ela era nova, ela fazia parte do pai, dos bens do pai. Você lembra lá do Labão, né? Labão com Jacó. Ele disse, olha, tu fiz trabalhar para mim, eu te pago. E o meu pagamento é com a minha filha. Essa era uma visão daquele tempo. A mulher, ela era parte do pai, né, da propriedade do pai, e ela também era o quê? Parte, quando ela casava, parte da propriedade do marido. Até bem pouco tempo atrás, modo de falar, irmãos, anos 40, 50, no Brasil, a mulher não saía sozinha nas ruas. Se ela era solteira, ela saía com a presença do pai ou de um irmão. Pai, eu queria ir na casa da minha amiga da escola. Então vá com seu irmão, vai lá. Ah, mas ele não pode. Então quando ele puder, você vai, senão não vai. Quando ela casava, ela era, digamos, a visão de pertencer ao marido. Ela só saía se fosse com o marido. Quando ela já tinha filho, ela já liderava. Mas até então, irmãos, esse era o conceito. Então, na sociedade judaica, a mulher, ela era vista como uma propriedade do marido. Vamos mais à frente, tá?
Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores. Olha aí. E as esposas eram escravizadas. Olha a sociedade que nós tivemos. E nós ainda temos hoje, em pleno século XXI, ainda temos essa ideia ainda. Os países islâmicos, muitos deles, não são todos, né? Mas muitos países islâmicos, daqueles que vivem o islamismo, digamos, mais tradicional, mais forte, mais arcaico, digamos assim, a mulher é tratada ainda como objeto. As mulheres são mutiladas para não terem prazer sexual. As mulheres não estudam. Eu estava vendo uma reportagem sobre o Afeganistão. As mulheres não têm direito a ir à escola. Algumas ainda vão até, digamos, a nossa 5ª série hoje. Mas a mulher não tem direito a nada. Elas usam aquelas burcas, acho que os irmãos já viram também, né? Só fica a visãozinha malmente do olho para elas verem alguma coisa, para não se bater nas paredes. Só isso. A mulher é tratada como objeto, diferente do nosso Brasil, que a mulher já tem mais liberdade. Então são as sociedades que são formadas, e os homens ainda trazem esses conceitos, onde a mulher é simplesmente um objeto de reprodução e de prazer, muitas vezes. Só isso. Só é para estar tomando conta da casa e pronto. Então, a palavra de Deus ela vai contra essa ideia. Olha, no Evangelho de Cristo, as mulheres alcançaram posição de dignidade igual aos homens. Isso está em Gálatas 3:28, onde diz que não há nem grego, nem judeu, não há nem rico e nem pobre. Ou seja, para Deus há uma igualdade entre as pessoas. Deus não considera, Jesus Cristo não considera melhor quem é rico, quem é branco, quem é negro, quem é japonês. Não, para Ele todos são iguais. E dentro do casamento, dentro da família, a mesma coisa para Deus. A mulher tem o mesmo valor, tá? Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época. Ou seja, uma mulher que a samaritana, que tinha já vários maridos, ela era mal vista na sociedade. Mas Cristo foi lá, irmãos, mais ou menos meio-dia, e conversou com ela. E conseguiu ganhá-la para Cristo. E muitos moradores de Samaria foram ganhos para Cristo através daquela conversa que Jesus teve. Porque Jesus valorizava as mulheres. A igreja, infelizmente, irmãos, a nossa Assembleia de Deus, ela, de certa forma, ela escondeu. Se você procurar a história de mulheres da igreja, é muito difícil encontrar alguma coisa. Como se as mulheres não tivessem trabalhado em nada na igreja. Pode olhar. Mas são as mulheres que mantêm a igreja mais firme. Quanto instituição, são as mulheres. Tem um evento de oração aqui na igreja, você vê, enche a igreja. Dos homens para encher a igreja é uma luta. Mas as mulheres tiveram um grande trabalho, mas parece que foi camuflado. Que a gente quase não vê na igreja o trabalho. A irmã fez esse grande trabalho. Eu vou ver a história da Assembleia de Deus nesses 109 anos. A irmã tal fez isso. Não, a gente não encontra. Porque muitas vezes nós ainda temos uma sociedade que ainda prevalece o pensamento machista. Que só o homem pode fazer o trabalho. Só o homem sabe fazer certo. Quando a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que todos são iguais. Porque Jesus Cristo morreu por todos na cruz do Calvário. Continuando, tá? Reverência ao marido. Terceiro ponto. Nosso tempo já está indo. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. Recíproco, irmãos, todo mundo sabe, deve saber, que é algo que alguém me faz e eu faço para ele, né? É um bem que eu faço, alguém faz também. Ou um mal que eu faço, alguém me faz. É algo recíproco. Eu gosto muito de você, Gilmar. Aí o Gilmar responde, é recíproco o sentimento. Ou seja, entende-se que ele também gosta de mim do mesmo modo que eu gosto dele. Então, essa submissão da esposa, irmãos, essa reverência que é falada aqui, ela não é a força. Ela é uma retribuição da esposa ao marido pela forma que ele lhe trata. Meu marido me trata bem, me ama. Eu estou assim, assada, mas ele sempre não olha para os meus defeitos. Ele olha para as minhas qualidades, ele me elogia. Ele vê os meus defeitos, tenta corrigir, tenta me ajudar, mas ele sempre só fala do meu lado bom. E por que eu vou falar mal dele? Ele me trata bem, ele lembra do meu aniversário. Ele não pode não fazer muito, mas ele compra uma pizza. Ele compra um cachorro quente, lembra de mim. Traz uma lembrança para mim. Por que eu vou trazer ele mal? É nesse sentido que a reverência vai acontecer. A mulher vai ser reverente ao marido não por medo, mas é uma forma de ela demonstrar o amor que ela sente por ele também tratá-la bem. É por isso que quando um trata bem, né,
O outro também, a lógica é responder bem. Se o irmão Gilmar me trata bem, um amigo, manda uma mensagem, por que eu vou mandar uma mensagem para ele xingando a ele? Então, se você trata bem, a tendência é que você receba o bem também. Então, se o marido quer receber carinho, quer receber respeito da esposa, ele trate bem a sua esposa. Nós, seres humanos, temos uma tendência, a gente quer receber as coisas, mas não quer fazer. Quer ser lembrado do aniversário, mas não lembra do aniversário dos outros. A gente quer ser abraçado, agora nem tanto, né? Quer ser abraçado, mas não quer abraçar. Então, se você quer que a tua esposa cuide de você, te ame, trate bem a ela, que ela vai também retribuir da mesma forma. Essa é o sentido da reverência que Paulo fala aqui, tá? Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar seu amado. Essa postura é a demonstração quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Irmãos, toda liderança bem-sucedida de um homem tem ao seu lado a sua esposa. Né? Às vezes o irmão Gilmar chega ali com um problema, conversa com a sua esposa, ela o orienta, ela o conforta. Às vezes o marido chega em casa, mas ele pode ser forte como for, durão como for. Às vezes tem um problema, um choque no meio da rua, uma situação adversa, e ele chega em casa às vezes querendo desabafar com a esposa. E a esposa o ouve, o aconselha, faça isso, não faça isso, né? E aquele mal, aquela situação adversa vai passando ou vai diminuindo, porque ele teve alguém para lhe ajudar na liderança. Né? Amor, o que é que eu faço com o nosso filho? Minha vontade é de dar-lhe umas peiadas nele. Aí ela conversa, não amor, converse com ele, chame ele no particular. E aí o pai vai lá e conversa com o filho e tudo vai se resolvendo, porque a esposa está ao seu lado para ajudar a liderar. Ele é o líder, mas ela está ali como uma apoiadora. É por isso que lá no começo Deus disse, eu lhe far-lhe uma ajudadora, uma auxiliadora. A mulher, a esposa, é uma auxiliadora, uma cuidadora, uma ajudadora desse marido no seu processo de liderança da família. Amém? Último ponto, nossas horas já estão se indo. Falamos da conduta do marido, do crente que é marido. Falamos da conduta da crente que é esposa. E agora vamos falar da conduta, né, do filho crente. Né? Que situação, né? A gente chega hoje, eu nunca me esqueço, assim que eu fui trabalhar na escola que eu trabalho aqui em Capanema, tinha um aluno dando trabalho, e eu chamei a mãe para a gente conversar, né, para ela me ajudar. E ela disse, professor, eu não sei mais o que fazer com esse menino. E o menino na época tinha 9 anos, 8 anos, por aí assim. Aí eu disse, agora lascou, né? Que ela, como mãe, não sabe quanto mais eu. E hoje o menino enveredou pelo mundo do crime. Então, irmãos, o nosso cuidado quanto família é muito importante. O pai, a mãe, devem compartilhar essa responsabilidade de cuidar, de educar o filho no caminho do Senhor. E ao filho cabe absorver este ensinamento que é passado dos pais. A responsabilidade dos pais. O pai tem uma responsabilidade. Nós sabemos que a nossa lei brasileira diz que você só é considerado maior de idade a partir dos 18 anos. Se o rapaz, a moça tiver 17 anos, 364 dias, né? E ele aprontar o pai é chamado às catracas para responder, porque ele é responsável. O menino, a menina, quando dá 15 anos, acha que é dono do seu próprio nariz. Eu já sou dono do meu nariz. Mas não, até os 17 anos, 364 dias e algumas horas, o seu pai, a sua mãe é responsável por você. E diante de Deus, o pai é responsável por toda a vida. Né? Que eu estou com essa idade já há mais de 20 anos, e a minha mãe ora por mim até hoje. Ela tem essa responsabilidade de orar por mim, que já tenho filho, já tenho família, mas ela está orando, ela diz, meu filho, eu estou orando por todos os meus filhos. É uma responsabilidade do pai. Diz assim, os pais devem criar seus filhos na doutrina e na demonstração do Senhor.
A palavra doutrina quer dizer disciplina, do grego paideia, né? Então, doutrina não é o sentido de disciplinar. Disciplinar não é somente espancar, bater, como alguém pensa. Vou já dar uma correção nesse, não é isso. Mas disciplinar é orientar. É acostumá-lo num caminho, né? A gente aprende muitas coisas na vida, às vezes é doutrinado. De manhã, café da manhã. É uma doutrina. Meio-dia, almoço. Isso é, você se acostumou. Tem gente que foi doutrinado a almoçar 2 horas da tarde. Antes disso ele não consegue almoçar, porque aquilo virou uma doutrina, um padrão na vida dele. E cabe a nós pais evangélicos, cristãos, que somos, educar e disciplinar o nosso filho no caminho do Senhor. Provérbio diz, ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Ensinar é mostrar o caminho várias vezes. É por aqui, nós vamos por aqui. Chegar ali, você desvia para ali, você vem para cá. É mostrar o caminho que conduz para o céu. E o caminho que conduz para o céu é Jesus. Porque ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É essa doutrinação que deve haver na vida de cada um dos nossos filhos. A caminhar, a trilhar o caminho do Senhor. Essa é a doutrinação. Ele diz assim... Já a palavra administração é do grego nautesia, que quer dizer instrução ou advertência, que faculta a distinção entre o mal e o bem. Irmãos, a gente não sabe, não nasce sabendo o que é o bem e o mal. A gente vai aprendendo, né? Tem coisa que, irmãos, rapaz, isso aqui eu achava que era errado, mas eu percebi que não era errado. Eu achava que isso aqui era certo e não é certo. A gente vai aprendendo ao que é certo e o que é errado. E quem deve nos instruir primeiramente é quem? A nossa família. Ah, papai, mamãe, o meu colega faz isso. Ok, mas isso não é certo. Não é o teu colega que vai doutrinar, vai ensinar o teu filho ou o colega dele, mas é você como pai, você como mãe que vai ensinar o caminho que ele deve trilhar. Não é uma responsabilidade da escola. A escola é um complemento. Eu conheço crianças, eu trabalho com educação, que não sabem dar um bom dia. Não sabem dizer um obrigado. Parece incrível. Aí vem a escola tentar dizer bom dia, obrigado, boa tarde, as palavras mágicas, quando ele não aprendeu coisas simples em casa. Então é a família que vai dar esses primeiros passos, essa primeira na jornada dessa criança. É nós que vamos ensinar no caminho do Senhor. Mas se eu não conduzo meus filhos na igreja, se eu não conduzo meus filhos a ler a palavra de Deus, se eu não conduzo no culto doméstico, seja de manhã, à tarde ou à noite, o que meu filho está aprendendo de mim? Ele está aprendendo o que é o bem e o que é o mal? Onde é que ele está aprendendo isso? A gente só, hoje estou ensinando isso, mas você como pai e mãe, você é o primeiro a ensinar. Pode dizer 1000 coisas para o teu filho, mas se ele tiver aprendido de você o que é certo, vai ficar no coração dele. E ele pode até fazer o que é errado, mas ele vai saber que está errado, porque você o ensinou no caminho do Senhor. Essa é uma responsabilidade nossa, de ensinar. Conduta requerida dos... outra coisa, tá? Aqui no final desse tópico aqui, sobre a responsabilidade dos pais, diz assim, lá no final, por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira de Deus aos seus filhos. Irmãos, hoje nós temos uma lei muito branda, né? O pai não pode dar um tapa, tem a tal da lei da palmada, que o menino vai lá, se quiser ir no conselho tutelar denunciar, o pai dá um problema danado. Tá. Por que nós chegamos a esse ponto? Por que alguém criou essa lei? As leis, digamos, abusivas. Porque muitos pais, irmão, não souberam educar os seus filhos. É do tempo que metia a pena e ainda passava sal para sarar mais rápido, para não dar bicheira, como dizia o caboclo. Mas o que eu quero dizer para vocês? A gente tem que ensinar os nossos filhos, irmãos, às vezes é com a conversa, às vezes é com um castigo. Que castigo que eu falo, irmão? Não é chegar e botar o menino em cima do milho, não, mas, meu filho, você gosta muito de celular, né? Pois você vai ficar 3 dias sem usar o celular. Enquanto você não se corrigir disso.
Você gosta muito de televisão? Gosto, papai, né? Pois você vai ficar uma semana sem assistir porque você fez isso e isso estava errado. Eu já lhe mostrei que isso não é bom. Isso é mal e você fez o errado. Então, você vai receber a sua punição. E aí a criança, ela vai aprendendo a se portar de modo correto. Agora, se eu deixo meu filho solto, tem pais que o filho sai de manhã, uma criança de 7, 8, 10 anos sai de manhã e chega às 6 horas da tarde. Só para tomar banho, comer e às vezes sair de novo. Que responsabilidade você tem como pai? Muito pouca. Então, disciplinar, sim. E se for necessário, como diz a Bíblia lá em Provérbios, usar a vara da correção. Mas a Bíblia diz que a gente não deve ser extremo, né? Se irar. Eu bati, que quebrei o menino que ele está lá no chão. Não, assim também é demais. Mas disciplines, converse, 1, 2, 3 vezes, na terceira vez já seja mais rigoroso. E ele vai perceber, a tendência é que ele melhore. A tendência é essa. Tem uns que são obstinados mesmo, não tem jeito. Mas a tendência é que você corrija e ele vá absorvendo, vá se doutrinando naquilo que é certo. Amém? Então, quando a gente for corrigir, que nós tenhamos calma para não se exceder, não é que às vezes o sangue ferve, como diz a minha mãe, mas a gente tenha calma para não se exceder e não maltratar e não castigar além do que deve ser castigado, né? Já se tornar abusivo. Conduta requerida pelos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. O que ele fala? Para os filhos. Isso se inclui a nós também que somos filhos. Mesmo casados, mas nós somos filhos. Eu não deixei de ser filho porque eu me casei, porque tem muita gente que pensa isso. Jesus falou isso lá para muitos saduceus e fariseus. Olha, vocês dão dízimo de tudo, até do coentro, né, do cheiro verde. Você chega aqui, está aqui meu pacotinho de cheiro verde, que eu produzi 10, está aqui 1. Mas vocês deixem de cuidar do pai de vocês. Você é filho, pode ter o pai, você ter 5, já tem 50 anos, meu pai já tem uma aposentadoria. Não, você é filho, cuide do seu pai. Cuide da sua mãe. Diz assim, ó, vós filhos, sedes obedientes a vossos pais. É um conselho que Paulo dá, sede obediente a vossos pais. E ele continua, a explicação para essa postura é que, porque isto é justo. É justo. Ele fala de justiça quando eu obedeço ao meu pai, quando eu procuro agradar ao meu pai e à minha mãe. Ele dá aqui uma explicação, ó. Ele segue a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Pessoal, irmãos, a gente quando é novo, nós que já temos mais idade, já passamos por isso, né? O pai dá um conselho, vai pelo caminho A. Vem o colega e diz, vai pelo caminho B. A nossa tendência é querer ir pelo caminho B porque o colega aconselhou. Mas o colega tem a mesma experiência com a gente, ou às vezes menos, e está nos dando conselho. Eu acredito num colega que é da minha idade, que não vivenciou quase nada, e deixa de acreditar no meu pai. Meu pai diz, olha, minha filha, não namore com esse rapaz, porque você viu que ele é um rapaz violento, xinga a mãe, bate na mãe, é preguiçoso. A filha mete a cara, né? E vai lá e mais à frente quebra a cara. E vice-versa, o rapaz, a moça, então obedeça. É o conselho. Quando você obedece ao seu pai, tem muitas chances de tudo dar certo. Eu sei, eu sou filho, né? Fui adolescente, muitas vezes eu não quis ouvir meu pai, mas hoje eu entendo que muitas coisas que meus pais me aconselharam era para o meu bem. Parecia que não era para o bem, mas era para o meu bem. Então, ouça, nós temos aqui um casal de jovens, ouçam o pai de vocês. Né? Tudo que eles falam é para o bem. Dificilmente, né, a irmã Nalda vai dar um conselho para o mal, o irmão Gilmar vai dar um conselho para o mal, mas é para o bem. Eu jamais vou dar um conselho para o meu filho para ele se queimar, para ele colocar um dedo na tomada e pegar um choque. Não, vou dar conselhos para o bem. Meu filho, vá por esse caminho porque é bom. Aquele ali é perigoso, tem um buraco lá na frente. Os conselhos dos nossos pais são ótimos. Ouçam o pai de vocês, que vocês vão ter muito sucesso. Quem estiver me ouvindo pela internet, saiba que os conselhos dos pais são importantes para que o sucesso venha na minha vida. Continuando aqui, só um pouquinho para a gente avançar. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento, que é honra teu pai e a tua mãe. Né?
para confirmar, irmãos, ele avisa, né, ele cita o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. Eu já vi vários filhos, irmãos, que se meteram em problemas gravíssimos porque não obedeceram os pais. O pai diz: meu filho, não sai na rua que hoje está muito perigoso, tem muita gente bêbada aí na rua e tudo mais. Aí o menino sai, né, acontece acidente. Meu filho, não vá para ali, que ali está cheio de pessoas erradas. E o camarada vai porque é desobediente. E aquele que obedece aos pais, a tendência dele é ter mais sucesso, é viver mais, é ser mais feliz, é prosperar mais. Essa é a mensagem que diz para nós aqui nessa lição. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado, e honrar envolve amor. A honra aí, irmãos, não é por medo, é por amor. É o que eu falei agora do exemplo do gel. Meu pai disse para eu não mexer. Ele pode ir embora, quando ele voltar o gel está lá no mesmo cantinho, porque eu o amo. Eu obedeço ao meu pai não é por medo, mas por amor. Cuide, né? Cuide disso dos seus pais. Obedeça. Às vezes o filho sai para passear com os colegas, gasta o dinheiro comprando cachorro-quente para todo mundo e esquece de, né? Poxa, vou levar um papai, um lanche para o papai, para a mamãe, uma Coca-Cola, um refrigerante. Ele vai gostar também, o papai também gosta disso. Mas só lembra lá de pagar para os amigos. E o teu pai, às vezes, ele quer isso. Ele nem está com fome, mas ele gosta de ser lembrado. Assim como a mulher quer ser lembrada, o homem quer ser lembrado, os pais também são homens e mulheres que querem ser lembrados pelos filhos. Poxa, meu filho lembrou de mim, olha, ele foi lá lanchar e trouxe esse lanche para mim. Eu nem estava com fome, mas eu comi e agradeci a ele porque ele lembrou de mim. É bom ser lembrado. Último ponto, né, já para a gente terminar, o mandamento com promessa, tá? Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhe é assegurada, para que te vá bem e vivas muito tempo. É uma promessa dupla. Primeiro, quando eu obedeço aos meus pais, me vai bem, sucesso chega na minha vida, né? Lógico que eu trabalhando, batalhando, mas vai chegar o sucesso na minha vida. E eu me prolongo muitos anos na vida. Esses dias, ali próximo de casa, eu soube da história que um rapazinho também, que era lá da escola, já morreu muita gente naquela escola, né? Ele, com mais ou menos 15, 17 anos, mataram ele, né? Deram uns tiros nele. Não sei se ele obedecia o pai e a mãe, mas acho que não. Andava com umas más companhias. E perdeu a vida cedo, 17 anos. Não chegou nem aos 20 anos de vida. Por quê? Porque muitas vezes não obedece aos pais. E aí o outro lado da moeda diz, não disciplina. Então, se acontecer um choque, você percebeu que a esposa foi agressiva demais, o marido foi agressivo demais, chame ele em particular e converse. Porque se você tomar o menino da mão do aconselhamento do marido, da esposa, o menino ganha moral e acha que não deve obedecer ao pai, e aí fica difícil. Percebeu alguma situação adversa no marido, na esposa? Converse. Tá? E aos filhos, tá? Aos filhos, o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo, a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Tá? Se a família quer ter sucesso, o marido ame e lidere a sua família, a esposa honre e ajude esse marido a liderar, e os filhos obedeçam e cuidem dos seus pais, e os pais cuidem dos filhos. Havendo essa relação entre as três partes, o plano de Deus vai se cumprir, que é o plano que haja um bom relacionamento da família. Irmãos, seria muito bom que a igreja, após esse período de pandemia, voltasse com uma visão mais para a família, de fazer encontros familiares. Porque se nós formos olhar dentro da igreja, há muitos problemas dentro da família que precisam ser tratados. Às vezes aqui na frente está tudo bem, mas dentro de casa há muitos problemas que precisam ser tratados. E espero que as nossas lideranças tenham esse olhar mais cuidadoso e mais carinhoso com as famílias, para que a igreja prospere, para que a sociedade prospere. Que Deus nos abençoe. Quero agradecer a nossa liderança, irmão Enio, os demais irmãos que nos ouviram, a você aí em casa. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.